Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 79 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária para fazer sua carreira ir mais alto e, é claro, ficar por lá. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é importantíssimo para aquele que presta muita atenção em como desenvolver bem a sua carreira. Vamos falar sobre networking. E para isso estou com a minha colega aqui, Paula Caetano. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvio, pela oportunidade de estar aqui. Paula, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre sua trajetória, até antes de falarmos sobre networking. Você resolveu estudar administração de empresa e eu descobri pelo LinkedIn que você estudou direito simultaneamente. Aliás, você fez administração na GV e direito na USP. Como é que foi essa escolha? Por que você escolheu fazer essas duas carreiras simultaneamente? Bom, Silvio, eu acho que falar sobre isso até me entrega, porque eu tive que resolver isso com 16 anos. Eu não tinha muita clareza. A princípio, eu achava que ia fazer medicina. Porque eu gostava muito de cuidar das pessoas. Meu pai é dentista e eu achava que eu ia para essa área de biológicas. Mas a minha irmã foi fazer medicina e eu vi que não era por aí. E aí eu fiz assisti uma aula com um amigo meu que estudava na GV e gostei muito. Eu falei, bom, eu quero estar nesse ambiente. Eu entendi que ali tinham pessoas que eram muito inteligentes, faziam boas perguntas. Eu falei, eu vou ter que ralar muito para estar lá, mas vai ser muito bom para mim, para minha vida e para minha carreira. E aí eu prestei, entrei, e o direito foi meio que por osmose, porque eu já tinha estudado tanto para entrar na faculdade que eu falei, vou ter uma segunda formação que possa me ajudar. Na época se falava muito em prestar concurso público, eu falei, de repente eu posso ter aí uma segurança de algum concurso público, magistratura. Eu queria saber o seguinte, quão importante é para um executivo saber as implicações jurídicas dos seus atos. Eu percebo que muitas vezes, aliás, eu lembro da época que eu estava em computação, que as pessoas eram promovidas e, às vezes, elas pegavam um cargo de diretor estatutário. Ela achava aquilo lindo, né? Até ela descobrir que ela ficava responsável pelas questões legais da empresa. Quão importante é o executivo ter essa formação ou o conhecimento que você tem? Eu diria que é fundamental, sobretudo porque o que eu vi na minha carreira é o quanto que um contrato mal feito pode ser um grande problema. É verdade. E o tempo inteiro você está fazendo algum contrato, seja de trabalho, seja contrato entre fornecedores, e isso, se não for muito bem articulado, pode levar a disputas judiciais, demandas, desgastes. Então, realmente, você ter uma área jurídica, quando você está numa empresa multinacional, ou quando você é executivo, você tem essa proteção maior. E quando você é empreendedor, aí você tem realmente que se resguardar muito bem, ter escritórios muito bons com você, para que você possa ter contratos bem feitos. E o que eu percebi também é que você tem um MBA em administração e também você é conselheira pelo IBGC. Como que é importante de manter-se atualizado, você que tem essa preocupação? Fala um pouquinho, aliás, sobre esse seu curso de conselheiro no IBGC. Tá, eu acho que a primeira formação, quando você me pergunta da graduação, a gente meio que decide sem saber muita coisa, né? A carreira, o meu estágio que define a minha carreira. Sim. Mas aí já era no momento da carreira que eu já sabia o que eu queria, já tinha vivido 20 anos de multinacional, era de marketing, e eu trabalhei muito com desenvolvimento humano, né? O que eu era realmente, assim, destaque era em desenvolver equipe de alta performance. E aí eu falei, preciso conhecer de RH, porque eu gosto muito dessa área de pessoas e eu quero fazer um curso de RH. Eu fiz um MBA e o IBGC eu fiz já sendo conselheira numa startup. Então eu falei, bom, eu preciso contribuir melhor, então o curso vai me dar as ferramentas que eu preciso para aplicar aqui no conselho. E você continua estudando, Paulo? Você ainda tem essa preocupação de estudar? Como que você se mantém atualizado? O meu currículo entrega, né? Entrega bastante, por isso que eu falei, porque eu falo, nossa, mas ela estuda demais. Estudar para mim é prazer, é muito prazeroso. Agora, eu não aprendo só nos livros, eu aprendo muito com a vida. Eu gosto muito de escutar as pessoas, quando eu estou numa organização, eu escuto de A a Z. Então, eu acho que o aprendizado ele está nos livros, mas ele está também na vida real. É verdade. Eu também acho que hoje, às vezes, é claro que é importante as pessoas lerem, mas também hoje a informação chega para você em muitos mais canais do que só apenas a leitura do livro. Acho que, às vezes, eu vejo muita gente minimizando a ideia de você aprender pela internet,
Entretanto, se esquece que a internet, inicialmente, era uma rede científica. Então, ali onde tinha muito conhecimento sendo transitado. Sabe que eu trabalhei na Digital, e eu lembro que, quando estou falando no final da década de 80, tá? Então, os e-mails e o que a gente chama de blog hoje eram muito raros. E era a forma como os profissionais que desenvolviam os equipamentos colocavam as informações ali. E quando você tinha uma dúvida, juntava um grupo de engenheiros para falar assim, bom, como é que a gente vai perguntar isso aqui na frente de todo mundo? Vai pegar mal se a gente fizer uma pergunta de baixo nível. E hoje você vê na rede social, o pessoal até se ofende você, fala um monte de bobagem, e antigamente tinha uma ética um pouco mais elegante, vamos dizer assim, na conversação. Uma coisa que me chamou a atenção na sua carreira, Paulo, é que eu estava vendo aqui, ó, você passou por grandes grupos, Kraft Foods, Mondelez, Pfizer, Cadbury, entre outros. Como é que foi a experiência e o desafio de culturas tão diferentes, mas marcantes também para você? Como é que você traz isso hoje na sua trajetória? Os meus 20 anos de carreira executiva, eles me ensinaram muito. Quando você está numa grande empresa, você tem tudo muito estruturado. Então, você aprende, você tem os melhores treinamentos, as melhores mentes estão ali, você tem essa visão global de diferentes culturas, as melhores consultorias. Então, tudo é muito organizado. A empresa tem processos, tem políticas. Então, eu aprendi realmente a como você transita num ambiente que ele já tem toda uma estrutura, e aí o que você precisa fazer é criar a marca, fazer a distribuição. Eu fui da área de marketing. Você tem aí seus objetivos, mas você tem uma estrutura muito grande que te apoia para você chegar lá. Né? E se você for uma pessoa esforçada, que realmente se empenha, você vai ter vamos dizer assim, a ferramenta, tudo que você precisa para você crescer. Então, a multinacional me deu essa oportunidade de ter chefes maravilhosos, pares maravilhosos, equipes 100%. Então, eu tive toda essa vantagem de ter trabalhado anos em empresas excelentes. E trabalhei em empresa americana, que é diferente de empresa inglesa. Também tive posições regionais, então você tinha que fazer um lançamento, às vezes, em vários países da América Latina, e cada um pensava de um jeito. Sim. Então, foi muito rica essa experiência que eu tive em multinacionais. E o que eu achei incrível é que depois você passou por uma empresa familiar. Como que essa diferença, que normalmente é brutal, né, entre empresa multinacional, que tem todos os recursos, e tem toda aquela parametrização, aquele ordenamento, e aí você vai numa empresa familiar que tem aquilo que uma vez eu ouvi um consultor de empresas familiares falar, que é a justiça do dono. Como é que é essa diferença de sair de uma multinacional ou de uma carreira em multinacionais para uma empresa familiar? Eu adorei. Para mim, foi uma experiência excelente ter trabalhado com empresa familiar e startup, porque foi um outro lado que eu não conhecia. E que, seguramente, se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu talvez não fosse uma profissional que eu acabei tendo uma musculatura maior. É verdade. Porque na família você vai entender os valores da família, e você construir um negócio é algo muito nobre, cheio de valores, cheio das lutas, né, que a família tem para chegar ali. É verdade. E o viés familiar é sempre algo de perenidade, né? Então, tudo que é feito, toda decisão, ela é de longo prazo. Você vê contratos de 20 anos, você fala, nossa, eu nunca vi isso. Então, porque, sobretudo que eu trabalhei no agronegócio, então, quer dizer, você tem uma perenidade do negócio. E a startup tem outro lado que eu adorei, que é o dinamismo. Sim. Você não tem toda a estrutura, você não vai ter as políticas, você não tem os processos, mas você tem algo que é fascinante, que é a possibilidade de você fazer o que eles chamam de MVP. Você vai acertando, errando, ajustando. Então, isso também te dá uma outra forma de você trabalhar, que não é aquela forma que se tinha na multinacional, daquele grande funil, que você passa por muitas aprovações, matricial. É tudo muito rápido, você tem que ser muito rápido na decisão e tomar a melhor decisão com o mínimo de informação. Sim. É interessante, né? Porque você tem essa carreira executiva, ter trabalhado em multinacionais, ter trabalhado em empresas familiares, mas você também empreendeu, quer dizer, sua trajetória acaba sendo muito rica, tanto na carreira executiva, mas também de empreendedora. Como que foi essa passagem? Porque você já empreendeu uma vez no passado, está empreendendo agora de novo. Como é que foi essa passagem da carreira executiva para a carreira de empreendedora? Foi muito, assim, a primeira vez que eu empreendi, eu só sabia trabalhar no modelo CLT. Então, é um pouco assim, você fala, opa, onde eu tenho que estar, o que eu posso fazer, onde eu agrego valor. Então, eu acho que foi um primeiro momento, eu fui através do networking, foram muitas pessoas que me ajudaram, e eu fui criando esse posicionamento como mentora, como consultora, como advisor.
Agora, eu vejo que eu estou num outro momento onde eu já tenho uma rede e eu entendi que eu não preciso saber tudo, porque antes eu queria, assim, dominar toda a matéria para poder agregar valor. E hoje eu já tenho uma rede onde eu sei quem buscar para que eu possa ofertar um valor melhor naquilo que eu estou fazendo. Então, assim, está sendo muito mais fácil, vamos dizer assim, nesse momento. E, obviamente, acho que com a maturidade você vai fazendo melhores escolhas, né? Então, nesse momento eu estou assim, muito animada com empreender novamente e vendo que tem muita possibilidade de fazer negócio, de agregar valor. Então, acho que está melhor agora. Com certeza, conforme a gente passa por mais experiência, empreender acaba sendo algo que fica mais, não diria que fica mais fácil, mas fica mais assim, um sabor diferente, né? Você já sabe mais ou menos quais são os desafios, onde que você não pode pisar, qual é o cuidado que você tem que ter. Bom, e aí que entra o principal ponto da nossa conversa hoje, Paulo. Me fala como que o networking foi importante para você em toda essa trajetória. Como é que você foi desembocar como... Não sei se a palavra certa seria uma especialista, mas eu olho você como especialista, porque você já deu, inclusive, curso sobre isso, né? Então, vamos primeiro falar do network na sua trajetória. Antes de chegar contando, teve uma parte que a gente não contou aqui, que foi o período que eu trabalhei com transição de carreira, que eu fui ser consultora em transição de carreira, e foi lá que eu comecei a dar o curso de networking. Por quê? Porque eu via que 80% dos meus clientes eram recolocados por networking. Então, não era por olhar uma vaga no LinkedIn, ou publicar, ou ir no Headhunter. Era alguém da própria rede da pessoa que ajudava essa pessoa a se recolocar. Mas, na minha vida, nossa, eu não consigo pensar no que eu consegui fazer sem o networking. Porque desde quando eu entrei no vestibular, que eu lembro de um amigo meu estudando comigo, e que eu diria que graças a nós dois entramos em boas faculdades, até o meu primeiro estágio foi com um colega da faculdade. Eu tenho uma história também muito interessante, que eu, como fazia as duas faculdades, eu ficava na biblioteca da GV esperando da hora da aula do curso de Direito, e eu era monitora de Ciência Política, então eu ficava ali corrigindo provas, né? E tinha um canadense que fazia MBA e ele sempre sentava, estava meio perdido, e falava, não, senta aqui, como é que eu posso te ajudar? E eu sempre nessa coisa solícita de ajudar. E também porque para mim era uma possibilidade de falar inglês e tudo mais. E um dia ele falou para mim, olha, eu tenho uma irmã que ela está procurando, ela vai fazer uma viagem agora nas férias, e ela está procurando alguém para viajar com ela, canadense, né, lá no Canadá. E que não seja babá que ela contrata das Filipinas. Ela tem 3 filhos, ela queria alguém que ela pudesse interagir, alguém para conversar. Você topa? Eu falei, eu topo. Na lata. Nossa. Então, quer dizer, eu fui para o Canadá, eu vivi uma experiência de viajar com uma pessoa fantástica, fui para vários hotéis, várias cidades, depois ela me encaminhava para amigos dela, para eu conhecer, para eu ficar na casa desses amigos. Né? Tive uma grande oportunidade e tudo porque eu sentei numa mesa e estava ali na biblioteca com uma pessoa que eu desenvolvi uma amizade. Bom, não preciso nem dizer que a minha família, minha mãe é uma super networker, né? Em algum momento ela até virou madrinha de casamento desse canadense que foi aquela casa enquanto eu estava no Canadá, né? De família, então. Eu acho que dos meus pais eu peguei 2 coisas do networking. Do meu pai, a questão de servir. O meu pai, ele sempre falou assim, quem não nasce para servir não serve para viver. Né? Forte assim. Muito forte essa frase. E ele é uma pessoa que sempre serviu o outro. E a minha mãe é aquela que faz amizade assim no shopping. Então, teve um dia que a gente estava em Natal, ela falou, não, peraí que tá vindo minha amiga de Maceió. Eu falei, que amiga, Como mãe? assim? Ela falou, não, uma amiga que eu conheci no shopping paulista. Eu falei, nossa, mãe, não é possível. Então, ela é uma pessoa de muito fácil socialização. Então, eu acho que eles me ensinaram isso, e ao longo da minha carreira eu fui muito nesse espírito de servir e de ter recebido muita ajuda. Então, foi na faculdade, os estágios, os meus trabalhos quase todos era alguém que eu trabalhei, que me indicava, e eu ia mudando. Então, quando eu fui morar no Chile também, eu encontrei uma vez uma pessoa que tinha trabalhado comigo, estava no aeroporto, indo para a Argentina, e faltei uma vaga, e não aberta, quer dizer, aquilo que não é publicado. Você não quer ir para o Chile? Eu falei, eu quero. Então, eu também morei no Chile a trabalho por essa conexão. Nossa, eu converso com a Paula há tanto tempo, não sabia que eu tinha morado no Chile. Agora você me conhece, não mais. Isso foi em 2000.
Em 2000? No ano 2000. Você morou no Chile, então em que cidade você morou lá? Em Santiago. Em Santiago mesmo. Em Santiago. Nossa, que legal. Olha, aproveito para dar um abraço para o pessoal da Andritza, foi uma empresa que eu atendi no Chile recentemente, Salvador. Se você estiver ouvindo esse podcast aqui, fica um grande abraço para você e para todo o pessoal do Chile. É maravilhoso. Aliás, meu espanhol ele é bem com acento que é do chileno. Todo mundo reconhece que eu... O meu é sem acento nenhum, porque acento, né? A gente fala sotaque, né? A gente fala do sotaque, né? Mas eu... Sabe que é uma dificuldade que eu tenho de aprender espanhol? Eu falo pouquíssimo, pouquíssimo, é muito difícil. E eu sempre imaginava assim, que quando eu tivesse oportunidade de trabalho em países latinos, eu iria aprender espanhol. Quase todas as oportunidades que eu tive me pediram para falar inglês. Então, eu acabei que eu aprendi muito pouco de espanhol. Mas tem uma executiva que trabalha comigo, a Lilian Caires, que ela fala um espanhol perfeito também. Então, quando a gente precisou, a gente fez um atendimento na Costa Rica, ela foi comigo, ela morou na Porto Rico. Sim. Então, ela fala um espanhol assim. Em inglês também, perfeito. Né? Eu conheci a Lilian. Sim, ela fala muito bem, mas, não, desculpa, continua então. Não, então, a gente está falando como o networking influenciou minha vida. Né? E, então, assim, nessa trajetória executiva, sempre eu consegui alguma movimentação quando eu mudei de empresa através de indicação. E quando eu saí e fui trabalhar com empresa familiar, também foi por indicação. Uhum. E eu posso dizer para você que, inclusive, esse tipo de indicação, ele vai acontecer somente se você fizer aquilo que é tão importante para o networking, que é criar confiança. Sim, então, as pessoas querem muito entrar nos lugares, conhecer as pessoas, mas é preciso desenvolver a confiança. Isso não começa da noite para o dia, né? Então, e tudo que a gente vai falar agora de networking tem a ver com isso, né? É aquilo, a relação que você criou ao longo da vida, que você ativou, que você mantém, que você nutre, né? A amizade, aí sim você consegue manter uma rede que te apoia. Então, acho que é isso que disso se trata. Eu acho que a Paula citou um ponto fundamental, que eu vejo que muitas vezes as pessoas fazem o networking com uma preocupação do que elas podem tirar do networking, daqueles contatos. E, na verdade, na maior parte do tempo, você está servindo mesmo a rede. Não quero dar um número aqui, mas na maior parte do tempo você está dando informações, trocando ideias. E, assim, quando você faz um networking realmente efetivo, você realmente mostra essa confiança, quanto mais você consegue entregar para as pessoas, e você tira pouco, vamos dizer assim, do networking, mas aquele pouco é decisivo para você, para fechar um negócio, para você poder conhecer uma pessoa relevante para aquilo que você quer fazer. Então, acho que é importante essa questão. Como é que é a frase do seu pai? Quem não nasce para servir não serve para viver. Eu acho que essa frase ela tem um coração do network muito, muito claro. Sim. Agora, Paula, para quem está ouvindo a gente aqui falar sobre esse tema, vamos supor que eu sou um executivo. Como é que eu começo a organizar? Eu não sei nada de network. Como é que eu começo a organizar o network? Como é que eu ordeno as minhas ações para fazer um network efetivo, bem estruturado? Perfeito. Tem pessoas que têm muita facilidade de fazer um network, então talvez o que eu vou falar aqui não agregue tanto. Mas a maioria acha que sabe fazer, mas não faz isso de uma forma estruturada e tem metodologia para isso. Certo. Então, e eu gosto que a coisa seja simples. Então, você tem que começar pela sua lista de telefone ou pela sua lista do LinkedIn. Ali estão as pessoas mais relevantes da sua vida. Só que tem também muita pessoa que você não é tão relevante. Sim, sim. Então, a primeira coisa a fazer é classificar quem são essas pessoas. E classificar. Pode pegar, assim, jogar para um Excel. Vamos pensar que agora você vai fazer o seu CRM. Perfeito. Né? Joga para o Excel ali uma planilha. Então, você coloca o nome dessas pessoas, você coloca de onde você conhece. Então, tem os amigos do colégio, da faculdade, do IBGC, do trabalho, de onde você conheceu essas pessoas. E você classifica, imagina que é um pódio. Então, o primeiro colocado, você vai falar que é o patrocinador. Quem que é a sua maior patrocinadora? Patrocinador? Sua mãe. O patrocinador é aquele que está trabalhando. Então, assim, o patrocinador, ele está trabalhando por você quando você está dormindo. Sim. Ele está falando de você, ele fala bem de você. Entendi. E não é só. E você tem amigos e pessoas que trabalharam por você. Eu tenho pessoas líderes, assim, que me ajudam demais em qualquer momento da minha vida. Então, essas pessoas são patrocinadoras. E geralmente elas te conhecem muito, com muita profundidade. É verdade, é verdade. O segundo colocado seria o que eu chamo de aliado. Essa pessoa, você tem um vínculo com essa pessoa, mas não necessariamente ela vai te patrocinar o tempo inteiro. Você precisa ligar para ela, conversar com ela. Falar assim, olha, eu estou precisando de uma ajuda aqui e tal, eu quero te ofertar algo aqui. Então, essa pessoa está num nível de aliado.
e tem os conhecidos, né? Conhecidos são pessoas que realmente estão ali, né? Então, vamos dizer, a lista de todo mundo que fez o teu MBA com você. Sim. Todos são conhecidos, mas talvez você tenha 1 ou 2 patrocinadores e 1 ou 2 aliados. Então, em todos, né, seja no colégio, seja na família, você vai ter isso. Então, você tem um networking você tem uma rede que ela é a tua rede pessoal. Certo. E tem uma rede que é profissional. Então, ambas redes funcionam. Então, assim, não esqueça que todo mundo pode te ajudar, né? E tem pessoas que elas são conectoras, que elas conseguem triangular. São pessoas que você liga, ela conecta você com alguém. Então, são pessoas que gostam de fazer isso, né? Então, isso também é interessante você mapear na tua rede esse tipo de conexão, essa proximidade. Tem um outro jeito de você classificar, que é por proximidade e influência. Ou seja, tem pessoas que você tem, que são pessoas altamente influentes, e você tem alta proximidade, e tem pessoas que podem ter influência, mas você não tem tanta proximidade. Perfeito. E pessoas que você tem proximidade e não tem influência. Então, você também pode fazer essa outra classificação. Então, já falamos com quem falar. Agora tem o como falar. E muitas vezes as pessoas, agora falando mais para os executivos, não têm um posicionamento ainda claro. Então, primeiro você tem que saber o que você oferta. Perfeito. E quando você for falar, não chega assim, olha, tá aqui meu currículo, você pode arrumar emprego para mim? Porque isso não é legal. Na verdade, a pergunta que a gente faz para qualquer pessoa é, como eu posso te ajudar? Porque às vezes não tem o emprego, mas tem o trabalho. E todo mundo tem problema. Né? Eu sempre gosto de falar assim, ao invés de você ficar falando, né, os problemas macroeconômicos, ok, tem. Mas é muito importante você pensar que quando tem crise, também tem oportunidade. Sem dúvida, sem dúvida. Então, tem um monte de gente não conseguindo vender, com problema de equipe. Então, olha aquilo que você sabe ofertar e a partir daquilo que a pessoa coloca de problema, você oferta aquilo que você sabe fazer. Perfeito. Né? E você tem que ter uma escuta muito boa. Porque o bom networker, né? Ele é uma pessoa que sabe escutar. E sabe olhar onde está o problema. Tá? E aí ele respondeu sem dúvida. Então, quer dizer, uma coisa que às vezes acho que as pessoas não imaginam é que o network não é uma coisa assim intuitiva, não, ele tem que ser estruturado, organizado, você precisa ter uma regularidade nos contatos, tem que ser de maneira bastante organizada. E eu percebo também, interessante, eu nunca tinha ouvido essa expressão dos patrocinadores, os aliados, e os conhecidos, conectores e tudo mais. Mas isso realmente faz uma diferença de você saber quem conversar de acordo com aquilo que você está querendo obter como resultado. Uma coisa que eu digo para as pessoas é assim, não usa o network, né, no sentido de que você só liga para a pessoa quando você tem uma necessidade. Você precisa ter uma conversa regular com a pessoa, não necessariamente, algumas pessoas você tem uma conversa mais regular, semanal às vezes, ou então a cada mês você está em contato, outros a cada 2 meses, uma vez por trimestre, mas você tem que estar sendo lembrado e sempre procurando ver como é que a pessoa está, o que ela está E é tão curioso que você está falando, né, que eu tive um cliente que foi um cliente de coaching, e que eu fiz o processo com ele, depois eu sempre ligava e queria saber e acompanhando. A gente começou a trabalhar, ele era um gerente, hoje ele é presidente de uma grande farmacêutica. Então, ele foi evoluindo. E a gente sempre se falava, tal, e eu queria acompanhar o que estava acontecendo com a carreira dele. E teve um dia que ele falou, Paula, eu preciso tomar uma decisão muito importante, eu queria fazer uma conversa com você. E a gente ficou ali 1 hora falando, né? Aí, quando terminou a ligação, quando eu vejo, ele depositou um valor de volta. Eu falei, peraí, não é assim, né? Porque se você foi meu coach, você imagina se eu fosse te pagar todas essas horas. Eu estaria falida, você estaria milionária. Porque cria uma amizade depois. E você tem que saber quando... A amizade, muitas vezes, ela é muito, muito mais relevante do que algo transacional. Exatamente, eu vejo da seguinte forma, né? Eu acho que, como coach, você tem que tomar um pouco de cuidado, realmente, porque é claro que você conhece pessoas muito bacanas no trabalho. Só que, assim, você tem que saber quando que é um momento que você está vendendo para a pessoa e quando que é um momento que você não está aqui como amigo. Inclusive, eu estava lembrando o Mário Paiva, que foi um dos meus primeiros clientes em 2003, 2004. Ele virou meu padrinho de casamento depois, 11 anos depois. Realmente nós falamos até com uma certa regularidade e tudo mais. Então, assim, eu acho que é importante você saber diferenciar quando que você está fazendo um trabalho e quando fala, não, olha, isso aqui é um almoço, estamos aqui conversando, tomando um café, alguma coisa nesse sentido. E acho que isso que torna o networking bastante interessante, porque você consegue fazer negócios e, ao mesmo tempo, você tem amigos também. Eu costumo, às vezes, simplificar um pouco, dizendo o seguinte, olha,
O network é uma amizade, só que é uma amizade que está interessada no seu sucesso, mas ela não vai só gastar com você, mas ela está interessada em como é que você está, como é que está a sua carreira, como é que está a sua vida e tudo mais, em um sentido assim muito profissional. O que você sugere às pessoas fazerem regularmente? Por exemplo, olha, você quer desenvolver seu network, você tem que ter isso aqui na sua agenda. O que seria isso? Então, assim, eu acho que dentro desse mapeamento é você procurar as pessoas regularmente, ligar, mandar um WhatsApp, enfim. Tem gente que, assim, já tem esse costume de dar os parabéns no aniversário, enfim. Tem pessoas que fazem, mas não necessariamente isso é o mais relevante. Tem um outro caminho que a gente não comentou aqui, que é participar de grupos de networking. Também tem isso é uma coisa bacana. Então, por exemplo, agora eu entrei num grupo que chama VAB. É um grupo de... VIB? VAB. Okay. Então, é um grupo que é um grupo de afinidade, onde tem executivos, empresários, e ali a pauta, a programação, ela é toda voltada para aquilo que a gente tem interesse. Então, isso é bacana. Então, muitas vezes você pode também usar um grupo né, mais profissional para você se inserir. Tem o grupo das mulheres conselheiras que eu participo, agora a Ana me colocou no grupo Elevate, então são grupos que realmente vão te ajudar a você chegar num objetivo, isso é o grupo. Só que também, vamos pensar, ali você vai conhecer pessoas, mas você tem que desenvolver algum relacionamento com essa pessoa para que isso... Porque como a pessoa ainda não te conhece muito bem, ela vai te conhecer através de outros. E essa questão da indicação... Isso eu até coloco, uma coisa que eu não comentei, eu fiz no meu trabalho de TCC, eu fiz ele sobre networking. E porque aí eu estudei e mergulhei no assunto. Então, quando eu te indico alguém, essa pessoa tem um compromisso também comigo. Com certeza. Então, a chance dessa indicação ser uma coisa melhor, e esse networking, e por isso que você tem que, na hora que você desenvolver, você tem que entregar bem o produto, porque senão você começa a queimar as pessoas que estão te indicando. É verdade, é verdade. Então, eu acho assim, a pessoa tem que saber muito bem servir a rede, saber ser interessado e saber ser interessante, e não ser interesseiro. Fundamental isso daí. Né? Porque, primeiro assim, a pessoa fala, mas eu quero participar, mas espera aí, você tem que ser interessante, as pessoas vão querer falar com você por quê, né? Claro. Então não dá, né? Não dá. Então, ser uma pessoa informada, ser uma pessoa que agrega valor e tal. E serem profundamente interessado, né, Silvio? Porque hoje eu vejo as pessoas estão falando com você com o celular na mão, prestando atenção em outra coisa. Ou tá lá na tela, o cara fica com a tela fechada. Gente, é bom, né, falar com uma tela. É bom você falar com uma tela inteira. Não dá. Aliás, eu pretendo normalmente receber a Paula aqui pessoalmente, né? Que normalmente eu tenho feito as entrevistas via online. Eu falei assim, poxa, é muito mais agradável, né, quando você está conversando com a pessoa e tal. Aliás, eu estava hoje num evento no World Trade Center. E eu estava vendo isso, né? As pessoas estão muito cansadas do online, então o pessoal está indo, o evento está muito animado, e você fala, puxa, como faz diferença? Eu estou usando o WTC Now, que é uma organização onde você faz eventos regulares de network. É impressionante a quantidade de pessoas novas que você conhece, e como em um evento você consegue assim 5, 6, 10 contatos ali que você vai montar a sua agenda das próximas semanas. Então, acho que essa questão que você está dizendo... outra qualidade. E, por exemplo, esses dias, eu precisava entender um pouco um tema sobre patrocínio para projeto social. Sim. E aí eu escrevi para um amigo meu da GV, que já sabia que tinha trabalhado com isso, eu falei, você tem 5 minutos? Ele falou assim, telefone, call ou café? Café. Lógico. Falei, gente, eu tomo café. E foi uma aula. Aí eu simplesmente estava totalmente no caminho errado. Então, quer dizer, outra coisa, o telefone parece que eu só liguei na hora de saber. Então, eu entendi da família. Então, eu já saio de um patamar daquela amizade e vou para outro. Exato. Não, e isso que a Paula está falando de você ser interessante é a parte legal, porque às vezes você fala assim, poxa, você vai conversar com a pessoa, nem tudo vai ser necessariamente à venda, você vai conseguir alguma coisa. Não, é agradável, você vai passar um momento ali que vai se parecer, vai ver uma pessoa que é legal de você conversar. Então, o network tem essa pegada. Aliás, uma outra dica que eu dou também, complementando o que você está falando, Paulo, eu falo para as pessoas, olha, conheça quais são as necessidades da sua rede e, de vez em quando, manda uma notícia para aquela pessoa. Olha, pode ser realmente uma notícia relacionada à área de atuação dela, mas às vezes você sabe que o cara gosta de tênis, manda lá uma notícia sobre tênis para a pessoa. Você não vai fazer isso todo dia, mas ali uma vez cada 15 dias, uma vez por mês, você receber uma notícia de alguém que você sabe que a pessoa provavelmente não recebe, não sabe daquilo, é muito bacana. Você se torna um polo ali de informações que a pessoa gosta de receber.
Qual que seriam os erros mais comuns do network, Paulo? Um dos erros é o ser interessado, né? O ser interesseiro, interesseiro, né? A pessoa que não agrega, que fica pedindo. Então, essa pessoa se torna, assim, super inconveniente mesmo. E, às vezes, você tem até que proteger de não levar essa pessoa quando tiver um ambiente que é um ambiente de network, porque essa pessoa só começa a pedir coisas. As pessoas falam, por que essa pessoa está aqui? Ela não quer ofertar nada. E fala, você pode me apresentar a tal pessoa? E, às vezes, não é assim que a coisa vai acontecer. Então, tem que saber ser adequado. Então, você só querer ser servido não vai funcionar. As pessoas não vão te procurar e vão te evitar, inclusive. É verdade. Então, esse é o primeiro, ofertar ajuda. Networking é sobre dar. Aliás, a vida é sobre se doar. Exatamente. Então, e depois, um pouco daquilo que você falou, a qualidade de vida ao longo da vida, isso é o final do meu trabalho, a conclusão é essa. As pessoas que tem um estudo que fala, inclusive, isso, que uma das grandes felicidades da vida é você ter desenvolvido relações de grande qualidade com pessoas que você realmente tem a ver com você. Então, isso é muito importante. Inclusive, o sucesso seu na vida depende disso, né? Se não me engano, era São Tomás de Aquino que falava, né? Idem vele, idem noli, né? Ou seja, amigos são aqueles que gostam das mesmas coisas que você e, consequentemente, não gostam, né? Ou odeiam as mesmas coisas que você odeia. Então, você escolher essas pessoas para ter por perto vai fazer, inclusive, que você consiga realizar seus desejos, seus sonhos de uma maneira muito mais interessante, porque você tem pessoas que estão interessadas que você seja bem-sucedido naquilo que você está fazendo. E eu fiz uma pergunta aqui, Paula, no nosso roteiro, que eu achei interessante, que é o seguinte, o que seria um golaço no network? Você fala assim, olha, esse cara fez um network muito bom, foi uma coisa bacana. Qual seria um grande objetivo a ser atingido no network? O golaço é você, ao longo da sua vida, saber que você, de fato, desenvolveu essas atividades, essas relações e você conseguiu olhar para o resultado que essas pessoas também tiveram a partir daquilo que você fez. Então, é quando você... Outro dia eu estava falando com uma pessoa que ele falou assim, nossa, Paula, olha aqui, eu abri a câmera e falei assim, nossa, como que você emagreceu? Ele falou, porque um dia você chegou para mim e falou que uma pessoa pode desenvolver um hábito com 21 dias. Eu falei, jura que eu falei isso? Nossa, então, então, assim, eu nem lembrava que eu tinha falado isso para a pessoa e essa pessoa é extremamente grata por algo que eu tinha feito. Então, para mim é isso, é quando você, de fato, foi fazendo pequenas ações que você viu que mudou a vida das pessoas. Então, para mim, a minha realização é essa. Né? Eu descobri que o mais importante para mim é que se aquilo que eu estou fazendo faz sentido, ou eventualmente alguém que está escutando aqui esse podcast vai fazer um movimento ou uma ação que vai levá-la a ligar para alguém, e essa ação vai levá-la a algo que pode ser o trabalho dos sonhos ou qualquer outra coisa, já para mim vai ser o golaço. Não, golaço. É mesmo, é um golaço. Isso é interessante, porque aconteceu comigo exatamente isso que você está falando. Uma vez, um amigo de faculdade, inclusive, ele tinha uma revenda de computação, e eu estava conversando com ele a respeito, eu lembrava que ele tinha tido um problema na revenda e tal, e aí ele estava falando como que ele resolveu o problema. Nossa, eu fiz isso, fiz aquilo, aí ajustei assim, assado e tal, agora está tudo bem. Eu falei, nossa, Marco, mas que ideia muito boa essa sua, né? Como é que você teve essa ideia? Ele falou, Silvio, foi você que me falou. Eu não lembrava que eu tinha feito uma reunião com ele algo como 1 ano e meio, 2 anos atrás. E, segundo ele, eu falei, olha, Marco, acho que você deveria ir por aqui, fazer assim e tal. E ele realmente me ouviu e acabou implementando. Mas, como somos amigos de faculdade, eu não lembrava que eu tinha falado sobre isso com ele. Então, eu concordo com você. Quando você vê que você contribuiu, e você vê, às vezes, você contribuiu sem saber que a pessoa realmente te ouviu e tal, porque para quem trabalha como mentor, coach, a gente tem um pouco isso. A gente não sabe o quanto que a pessoa vai, de fato, nos ouvir e que importância que ela vai dar para aquilo. Então, às vezes, mesmo sem estar em um processo, você acaba contribuindo para a pessoa e a pessoa te ouve, é bem legal. Eu queria saber um pouquinho, Paulo, imagine que uma pessoa que está nos ouvindo agora, ela é tímida. E ela fala assim, poxa, mas eu não tenho assim a cara de pau de ir num evento, de estar em um lugar me apresentar. Dá para fazer networking quando você é muito tímido? Como que é isso? E se eu te disser que uma pessoa tímida e introvertida é o melhor networker? Sério mesmo? Por que você acha? Olha, eu imagino que seja porque ela conhece bastante, que ela tem profundidade de conversa, alguma coisa assim. Ah, porque ela sabe ouvir. Não, excelente. O introvertido sabe ouvir. É verdade, e sabe servir. Então, essa pessoa, ela não precisa chegar na roda, porque aquele que chega na roda e só quer falar, ele só está fazendo o show dele, mas ele não está ajudando ninguém. É verdade. O tímido, o introvertido, ele está ali prestando atenção. Nós mesmos conhecemos uma pessoa em comum que ele faz grandes conexões, uma pessoa muito inteligente, e que ele
é super introvertido, mas ele é um sniper para te ouvir, para conectar a oferta e a demanda, vamos dizer assim. Então, eu sempre falo, se você é tímido, se você é introvertido, você está na mesma vibe, porque o tímido, aliás, as pessoas deveriam até ser um pouco mais ouvintes, né? Ouvintes, né? Então, essa é a chave. Então, não tem problema. Pode ser introvertido, pode ser tímido. Pode sim. A única coisa que eu recomendo para quem é introvertido é você ir em eventos um pouco mais estruturados. Aliás, ultimamente eu tenho ido em alguns eventos que falo, cara, aqui não dá para fazer network, né? Porque assim, é um show, entendeu? Então, o cara sobe no palco e todo mundo aplaude e os executivos ficam conversando. Aí você fala, bom, agora vamos fazer network. Bom, aí coloca uma música muito alta. E aí, não, vamos comer, vamos não sei o que e tal, mas não tem uma mesa, aquela música e tal. Para quem é introvertido, isso é muito desestruturado. Agora, quando você vai, por exemplo, num lugar que, não, o pessoal faz um café da manhã, aí tem uma palestra, aí tem uma discussão, aí depois tem de novo um pouco de uma hora que é para todo mundo ali fazer o network mesmo, que você consegue conversar, eu acho que o time dele vai se dar melhor do que nesses eventos que parece mais um open bar, assim, eu acho que ele não vai... Eles estruturam, eu tive clientes na Lihat que eram muito introvertidos, mas assim, faziam uma estruturação super boa de com quem falar, o que era a demanda, chegava com o que realmente a pessoa precisava dele ou de outra pessoa. Então, assim, eu acho que o ouvinte, o introvertido, ele tem essa capacidade realmente de ajudar o outro, porque lembra que o networking é sobre ajudar o outro. É sobre ajudar, exatamente. Então, ele, até pelo fato dele ser um bom ouvinte, ele vai saber aonde que ele pode ajudar, no que ele pode ajudar. No momento que você está ajudando, você está vendendo algo, que é a sua ajuda. E sabe o que é interessante, né? Claro que quando você vai num evento de network, assim, a gente vai falar de vendas, vai falar de marketing e tal. Então, hoje eu vi uma frase da pessoa falando assim, não, olha, mas você tem que ver que tem um custo da sua visita na pessoa. Então, você precisa saber se classificar se a pessoa vai dar uma venda ou não. Às vezes, assim, a venda ela tem que ser semeada, ela tem que ser construída ao longo do tempo. Então, é importante, às vezes, você realmente ouvir uma pessoa que está precisando falar e que ela não tem uma oportunidade para você ali. E tudo bem, entendeu? Mas você sabe, olha, você está semeando isso aqui para 2025, talvez é uma oportunidade mais para frente, porque para quem trabalha com B2B, por exemplo, você sabe que tudo que você vende tem que estar dentro de um orçamento. Então, se você quiser vender em 2025, olha, já foi, o orçamento da empresa, estamos em outubro, as empresas já fecharam os orçamentos para 2025. Se você não conversou com a pessoa até agora, não vai estar colocado lá. Então, você tem que começar a falar com a pessoa agora para vender em 2026. Então, você precisa ter um network, às vezes, interessado nesse sentido, de, olha, longo prazo, relacionamento a longo prazo, e não apenas pensar, não, se não vai acontecer a venda, eu não vou fazer nada. E quem ensina muito isso para a gente é vendedor, né? Sim. Eu trabalhei com varejo, então, às vezes, a gente queria colocar um display numa padaria e o dono não queria de jeito nenhum. Então, o vendedor ia todo dia lá e tomava café. Todo dia lá e tomava café. Todo dia. E um dia ele conhecia a filha, outro dia ele sabia todos os problemas da família. Sim. Quando você via, estava lá o display. Exatamente. Então, é uma consequência. Então, o vendedor é aquela pessoa que sabe que vai ser... vai bater porta, vai tomar não, mas ele vai lá. E o que ele está desenvolvendo ali é relacionamento. É relacionamento, Porque o cara primeiro precisa gostar de você para depois do seu produto. E é por isso que, às vezes, eu vejo da seguinte forma. Hoje eu vi uma frase muito interessante falando sobre, olha, vendas é ciência. Bom, de fato, é ciência. Só que, às vezes, a gente se esquece que, se a gente metrifica tudo, a gente não tem como metrificar algo desse tipo. Olha, quantos cafés a pessoa tomou na padaria até conhecer a família que toma conta ali para poder colocar um display ali. Não tem como você metrificar isso, mas faz parte do processo de venda, principalmente uma venda de longo prazo, que você está semeando, que você está cuidando. E eu começo a achar que já não existe o B2B. Tudo é um B2C. Então. É para uma pessoa. É assim, principalmente as relações B2B, elas são, na verdade, relações entre pessoas, mais do que qualquer outra. Porque, sim, assim, o que você pode dizer que vai acontecer no relacionamento entre grandes empresas? É uma montanha de problemas. Então, quando você compra da Paula, porque você fala assim, olha, é a Paula, eu sei que ela vai resolver problema. Vai acontecer problemas e ela vai resolver. Então, o relacionamento tem que ser em um nível ainda maior do que seria, por exemplo, no B2C, porque a venda não acaba a hora que a pessoa assina o contrato e tal. Aliás, a venda começa ali, no sentido de, olha, os problemas que vão acontecer e tudo mais. Então, eu vejo que as empresas, às vezes, elas ficam bastante enciumadas, porque ela percebe que o relacionamento é do comprador com o vendedor, não necessariamente com a empresa em si. Mas é isso mesmo. Se você não tiver muita credibilidade, que eu acho que é o principal, vamos dizer assim, artigo que você está vendendo no network, é a sua credibilidade, a pessoa não vai querer comprar de você, porque ela sabe que você não é capaz de resolver problemas.
Paulo, um assunto importante que às vezes eu vejo que as pessoas se preocupam muito, principalmente hoje, que você fala muito de influencers e tudo mais, é com relação à quantidade de conexões que você tem e a qualidade das conexões. Como é que é esse balanço? Não tem a ver com quantidade, porque ninguém é amigo de 100 pessoas, né? Então tem a ver com qualidade. E muita gente acha que networking é para celebridades. E você não precisa ser uma celebridade. Você precisa ter realmente pessoas próximas, amigos, e ao longo das suas relações ir desenvolvendo esse vínculo com as pessoas, um vínculo que ele vai além do profissional. Sim, sim. E a partir do momento que você vai criando esse vínculo, você vai ter, ao longo da sua vida, essa pessoa que conhece alguém que vai chegar onde você quer chegar. Né? Então, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E eu sempre procuro dizer para as pessoas que não adianta você ter uma rede muito grande formada de pangaré. Às vezes, se você é uma pessoa que vende um produto, que vamos dizer assim, que quem compra é o gerente de empresa, é o CEO da empresa, então você precisa ter uma rede com essas pessoas, ou então com quem influencia essas pessoas. Aliás, eu tenho visto muita reclamação de empresas que contratam, por exemplo, influencer, que tem lá, o cara tem 7 milhões de conexões, mas aí a pessoa vai lá e o resultado não vem de nada depois dessa visita. Então, assim, fazendo um paralelo, se você quiser saber, se avaliar, se você está indo bem no seu network, não é a quantidade de pessoas, mas quanto que a qualidade da sua rede realmente é efetiva para aquilo que você consegue ajudar e consegue extrair dessa rede que é importante. Aliás, falando sobre redes sociais, como que você faz um bom network usando o LinkedIn e essas outras redes, o próprio Instagram, TikTok? É possível fazer network por essas redes? Qual é a melhor forma de usar uma rede social quando o assunto é fazer uma rede de contato? Tá. O LinkedIn, ele precisa estar bem feito, né? Então, assim, já começa pela foto, né? Então, atualiza, né? Porque, de repente, você já está careca e está lá com aquela foto cabeludo, né? Eu vou botar uma foto minha com 20 anos. Então, a gente tem que estar com uma foto atualizada. Eu sou, né? Eu não perdi o viés do marketing. Então, eu olho, eu dou uma reparada, né? Se as coisas se comunicam, se o título é atraente, se a pessoa está deixando clara a oferta dela, se ela está colocando as datas corretas. Então, acho que é muito importante ser o mais fidedigno. Não tente ser aquilo que você não é. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito de rede social. Sim, sim. Né? Aliás, como a gente falou, é a primeira vez que eu estou na rede social. Aliás, você está vendo a Paula pela primeira vez numa rede social, então eu estou me sentindo assim, extremamente grato por ter aceito o meu convite. Aliás, ela falou assim que esse convite foi quanto? Quando você falou que ia fazer o podcast, você falou, vou fazer um podcast. Você quer gravar o primeiro? Eu falei, eu vou gravar mais para frente. E agora nós estamos no 79. Eu falei, já nasceram 2 bebês. 80 semanas, praticamente. Mas, assim, por você, Silvio. Muito obrigado, Paula. Aliás, foi uma escolha sua não aparecer tanto nas redes sociais? Eu sempre fui muito low profile. Entendi. Então, assim, mesmo falando de networks, nunca foi muito... E eu acho que isso é até bom, porque eu acho que sou o real exemplo de que não é necessário você ser uma pessoa influencer ou estar na rede social para você fazer network, né? E você ter relações profundas, de qualidade, com reciprocidade, gerando valor. Então, mais óbvio, mas assim, veja bem, eu não sou contra, aliás, eu sou muito a favor e quero quebrar isso em mim, né? Eu vou falar mais vezes, pessoal. Não, e agora eu vou falar mais. Eu acho que se a gente realmente é generoso falar, né? Claro. Você tem algo para falar e compartilhar, e eu acho que isso é muito generoso. E acho que tem gente que faz muito bem, tanto no LinkedIn quanto nas outras redes. Então, a pessoa, o que eu vejo, eu admiro muitos influencers, o que eles têm? É um assunto, um público-alvo, uma recorrência, você não pode parar, né? Uma vez que você começou, você tem que ter consistência. Então, para mim, são pessoas extremamente disciplinadas, porque elas estão se dispondo a colocar essa mensagem delas na rede. Só que é óbvio que aí você tem que ver que tipo de mensagem te interessa e quem você quer seguir, né? Mas se você tiver pessoas que você entenda que tem um conteúdo bacana, ali você está se alimentando, bebendo água limpa, né? Então, eu acho maravilhoso. Para mim, o que eu vejo que é muito diferente, que como o meu trabalho é B2B, quem atende grandes grupos, a sua agenda é em função dos clientes. E quando você começa a fazer alguma coisa para o público que você nem conhece, que você não tem assim a interação no dia a dia, a sua agenda ela é fixa. Sim. Você tem um horário para entregar, por exemplo, um podcast, você tem um horário para entregar uma newsletter. Então, isso é muito diferente, que parece ser algo simples, mas você percebe que a sua agenda não está estruturada para isso, porque a sua agenda, na verdade, ela está totalmente livre para os grandes clientes te contactarem, precisar de você e tal. E aí você começa
a ter algumas restrições na sua agenda, que você fala, bom, eu preciso deixar esse espaço reservado, senão eu não consigo gravar o podcast, eu não consigo escrever a newsletter, então é bem diferente. Mas, falando sobre você, eu vejo que hoje tem muitos CEOs que se tornaram influencers, porque eles estão sempre ali postando, colocando ideias e tudo mais. Você consegue ser um influencer sem ser um CEO? Você não precisa necessariamente ser um top executivo numa empresa? Com certeza. Aliás, até eu acho que os influencers, a maioria, nem são os CEOs. Eu acho que quem gosta de ser influencer não necessariamente são os CEOs. Agora, uma coisa eu vou dizer, os CEOs fazem networking muito bem e sempre tem tempo. E sim, o executivo nunca tem. Eu sempre fico impressionada. É inacreditável. Então, se você é um executivo e quer crescer e quer ser um CEO, saiba que você vai ter que ter tempo, porque eles têm. Né? Então, sempre que eu preciso que alguém me atenda, o CEO atende mais rápido que qualquer outra pessoa. Eu fico bastante impressionado isso quando você pede uma conexão no LinkedIn. Em geral, quando a pessoa é CEO da empresa, ela responde muito rápido. Quando a pessoa é gerente, alguma coisa assim, demora semanas, às vezes, ou não responde. Eu fico impressionado a pessoa realmente não responder. Sim, e eu conheço CEOs que também são super low profile, não estão na rede social, sim. porque eles realmente não veem a necessidade, eles já chegaram onde eles precisavam chegar. Exatamente. Então, eles não têm essa necessidade de estar mostrando. Agora, tem outros que estão ali, mas também representando muito a marca ou a empresa que eles trabalham. Então, tem um papel também dentro dessa questão da voz, de falar sobre a empresa. E aí que eu acho que ao longo da carreira é muito importante você pensar o quanto você é a empresa e quanto você também cria sua marca pessoal e cria sua identidade, para que você sempre tenha uma identidade independente para que empresa você presta serviço ou que empresa você está. Eu acho que é importante isso que a Paula está falando, de você ter uma ideia de uma articulação entre o fato de que a empresa, é claro que ela gera credibilidade para você, mas você, ao longo da sua carreira, você ser capaz de gerar essa credibilidade para a empresa que você está também. Ou seja, é importante você estar numa empresa A, porque a empresa A é muito conhecida, muito famosa e tudo mais, mas é importante também as pessoas olharem para a empresa A e falar, puxa, mas a empresa A tem essa pessoa, tem você ali dentro, e isso também dá uma credibilidade grande para a empresa, porque a gente nunca sabe como vai ser a nossa carreira. Exatamente. E é claro, eu acho que é importante você ser leal, e acho que é fundamental, aliás, isso me preocupa muito, hoje eu vejo muitos executivos terem uma carreira que passa por muitas empresas e não cria aquele vínculo de lealdade que você precisa ter para que você possa ser um executivo de credibilidade. O problema não é você mudar de empresa, mas no momento que você está na empresa, você tem que jogar com a camisa dela, sim, 100%. E, ao mesmo tempo, você ir desenvolvendo a sua história no mercado para que você fique conhecido tanto quanto a marca da empresa, porque nunca se sabe, né, quando você vai deixar de ser o fulano da empresa A, mas você continua a ser quem você é, com seu nome e tudo mais. E o uso de tecnologia, por exemplo, eu tenho não apenas ido em muitos eventos com inteligência artificial, e uma coisa que eu olho, eu falo, bom, interessante, você tem um avatar, quer dizer, você se filma, e aí depois, por exemplo, nós que somos coaches, por exemplo, de repente vai fazer um curso, alguma coisa assim, coloca o avatar falando por você, alguma coisa assim. Tem esse uso de tecnologia para network também? Você acha que é interessante colocar conteúdos por meio de uma inteligência artificial? Como que é isso para você? Eu acho que é interessante desde que faça como você fez, né? Então, assim, você tem que colocar os livros que você publicou, a forma, você tem que treinar a sua IA, né? Eu estive com um palestrante internacional que veio falar na Abras, e o que ele fez? Ele foi treinando, eu falo que a IA é sua estagiária, né? Então, vai lá, vai colocar. Então, assim, ele foi treinando, colocando os livros, colocando as palestras, colocando como ele fala, como ele responde, e aí ele recebeu de um jornal o que ele tinha que responder, né? Para os jornalistas. E aí ele pediu para a IA deu as respostas que ele já não teve que revisar. Ou seja, ele falou, ela chegou no ponto, então o estagiário agora já pode ser promovido. É verdade, é verdade. Então, eu acho que é isso, é treinar muito a IA, porque se você simplesmente fizer pegou a pergunta, jogou na IA e postou a resposta, não, você tem que personalizar ela, não. Vai ficar, assim, melhor não tá. Não, tanto é, Paula, que hoje, quando eu vou em certos eventos, eu já fui num evento que uma empresária, ela estava fazendo uma apresentação ali, mas ela era, igual a gente está fazendo aqui o podcast, ela fez um painel com alguns clientes dela e tal, e ela começou a fazer perguntas para os clientes. A hora que ela fez a primeira pergunta, essa pergunta ela fez por IA. Quem usa, sabe? Eu falo, isso aqui já não é mais. Eu tenho um agente que eu descrevi tudo que eu sou. Eu falo, olha, preciso que você reveja aqui essa proposta, o que tem ali. E, nossa, ajuda pra caramba. Realmente fica muito mais produtivo. E me diz uma coisa que eu vejo que as pessoas não fazem, é o que eu chamo de networking interno, que às vezes, por exemplo, a pessoa está numa grande empresa, ela trabalha no departamento de marketing,
e ela nunca tomou um cafezinho com, sei lá, o CFO da empresa ou com o cara da área fiscal. O network interno também é importante, né, de ser feito, né? E é impressionante como as pessoas não fazem. É fundamental. Tem muita gente que fala assim, não, eu tenho que entregar resultado e trabalhar. Essa pessoa dificilmente vai crescer dentro da organização, tá? Quando a Kraft comprou a Cadbury e eu assumi a diretoria de trade, eu fiz um curso que chamava, baseado num livro que chamava The First 90 Days, que eu acho que é um livro bem legal para quem for assumir uma nova posição ler. Esse livro, o que ele fala? Quando você assume uma posição, a primeira coisa que você faz é colocar uma visão. Sim, sim. Depois você monta a equipe, a estratégia, o que você vai fazer e o que você tem que fazer? Criar alianças estratégicas. E aí você mapeia, e aí ele faz exatamente a mesma hora. Mapeia quem são as pessoas, o que elas fazem, com que recorrência você vai conversar e tal. Mas isso, para mim, sempre foi muito intuitivo. Então, assim, eu tinha um projeto, eu já ia assim, eu já fazia aliança com vendas, com logística, sim. Com finanças, com RH. Porque quando você tem a empresa trabalhando para você, se eu tinha duplo reporte, matricial e regional, já entendia como é que cada um queria que a coisa acontecesse, né? Até porque eu já tive posições onde eu tinha muito conflitos, assim, eram todos os canais, todas as categorias. Então, se eu não tivesse um bom relacionamento com cada diretor de canal, cada diretor de categoria, eu não conseguia fazer o negócio andar. Então, assim, você criar internamente essa aliança e fazer com que o projeto seja de todos, isso que é legal. Porque não é você não tem que me ajudar. Nós estamos olhando algo em comum. Então, essa pessoa passa a ter esse projeto junto com você. Então, isso é um skill mesmo. Fazer esse networking interno é parte, e não... Tem gente que fala, é política, não sei o que lá. Não é. É parte do trabalho e é parte do sucesso do negócio. Muitas vezes eu vejo que a pessoa não entende por que alguém foi promovido e ela não. E você olha, ela realmente olha só para o trabalho. E ela não consegue fazer alianças, não consegue mostrar o trabalho para as outras pessoas, a relevância daquele trabalho, e assim, com uma ideia de como se houvesse uma justiça pairando sobre todo mundo na empresa, que vai identificar quem está trabalhando melhor, quem é a pessoa excelente ali e tal. E não, você precisa saber se mostrar, e principalmente isso que a Paula está dizendo, quer dizer, olha, quais são as alianças que você vai fazer para as pessoas contribuírem com o seu trabalho. Olha, já estamos indo quase para o final, você responde de uma forma tão precisa e sintética que é excelente. Eu queria saber qual é o erro que você não deve cometer quando você faz um network interno. Então, eu acho que você tem que pensar um pouco nisso, de você saber que, às vezes, quando você vai para uma reunião, você já tem que ter alinhado tudo anteriormente. Porque ali na reunião não é a hora de se alinhar. É verdade. Senão você vai ter bola fora. Então, e as decisões se tomam meio no cafezinho, às vezes da própria reunião. Exatamente. Então, se a reunião começou e tem aquele coffee break, já vai lá e alinha, e às vezes é fora, você fala, não, então vamos conversar sobre esse assunto fora, e depois a gente volta e acerta. Então, essa conversa, e de novo, entender o outro, por que ele não quer aquele projeto, qual que é o problema, tal, vai na fábrica, dele, né? Na perspectiva do outro. Exato. Aí quando você dá atenção para outra área, a fábrica está com algum problema, você vai lá na fábrica, você mostra, aí você vai lá, mostra o produto. Então, você tem que realmente ser uma pessoa que faz isso sabendo que isso é trabalhoso, mas que fala assim, não, isso faz parte do sucesso de um projeto. Entender o outro lado e por que aquele lado não está funcionando. E sempre a empresa tem ambiguidade, né? Sim, claro. Se eu quero, por exemplo, tensão, claro. Por exemplo, como é que eu tenho um ótimo nível de servir e um bom fluxo de caixa? Isso né? Eu vou ter problema. Eu quero, na verdade, o maior prazo para né? Para receber e receber o quanto antes e pagar o quanto depois. Sem dúvida. Como é que você negocia isso? Então, você tem que entender as realidades. Exatamente. Essas tensões que existem, por exemplo, na área de vendas, com a área financeira, com a área de marketing, que você precisa saber que essa tensão nunca vai acabar, mas você vai ter que lidar com ela. Aliás, uma recomendação que eu sempre dou para os executivos é entender o seguinte, principalmente quanto mais político se torna o seu cargo, a sua função não é resolver problemas. A sua função é costurar a solução dos problemas. O que significa costurar as soluções? É que você precisa fazer com que o problema seja resolvido, mas todo mundo fique em uma boa luz. Porque se você resolve o problema numa área, mas o outro diretor ali ficou mal diante do CEO, ou então você brigou com alguém ali, não adianta, porque o que vai acontecer é que, principalmente no momento de downturn, né, sei lá, uma crise econômica, alguma coisa não está bem na empresa, na hora que o pessoal vai conversar, bom, quem que vai embora? Bom, vai embora aquele cara que causou mais problemas e não aquele que necessariamente
resolveu menos problemas. Às vezes é o cara que resolve mais, mas ele é tão desagradável que ele quebra os relacionamentos com todo mundo, e isso não favorece a carreira dele. Pessoal, aproveito para fazer um convite para vocês. A gente está terminando aqui a nossa entrevista, mas nós temos a sessão Conversa Controversa, onde nós vamos falar também alguns dilemas a respeito do network, né, que pode dar muito errado. Então, fica o meu convite para você se inscrever. Tem um link aqui embaixo para você se inscrever no nosso canal, O Executivo, apenas para assinantes. Então, se você quiser saber mais ainda sobre detalhes do network, onde nós lidamos com questões nessa sessão, que a gente prefere não deixar aqui na parte aberta, clique aqui embaixo e se inscreva. E, Paula, você teve uma trajetória onde você estudou duas disciplinas tão importantes para a vida de um profissional: administração de empresas, direito. Você participou de empresas multinacionais, de empresas familiares, empreendeu, está empreendendo de novo. Se alguém quisesse ter uma trajetória como a sua, qual é a recomendação? Eu acho que as pessoas têm trajetórias maravilhosas e cada um tem a sua realidade. E eu sou muito grata a tudo que eu recebi e as possibilidades, as oportunidades que eu recebi. Uhum. É importante ter muita humildade, né, saber que a gente não sabe tudo e saber que sempre vai ter algo para a gente melhorar. Muita resiliência, porque a vida são altos e baixos, né? Então, às vezes, a pessoa viu a carreira, né, e teve muitos altos e baixos. Eu acho que isso é muito importante, como você lidar e ter coragem. Né? Eu acho que uma coisa que eu nunca deixei de ter foi coragem de assumir riscos, de saber encerrar ciclos, começar novos ciclos. Então, acho que isso também é algo que me ajudou muito. Tive, assim, pessoas muito boas, assim, desde líderes, pares, equipes, amigos, hoje são todos amigos. É uma rede de amigos, verdade. Que me ajudaram. Então, acho que ninguém supera nada sozinho, né? Então, acho que tudo que eu consegui foi graças a muito esforço, mas muita gente comigo. Com certeza. Paula, olha, eu queria agradecer muito por você estar aqui. Eu me surpreendi quando ela falou que ela nunca tinha participado, ou feito uma postagem, né, na rede social como essa aqui. Então, você que está nos assistindo, você está vendo pela primeira vez a Paula Caetano, que é especialista em network também, com toda essa trajetória, uma carreira tão incrível. Eu queria dizer que eu admiro muito a sua carreira, a sua seriedade, o seu profissionalismo em todos os momentos, e agradecer muito pela sua participação aqui no nosso canal, O Executivo. Muito obrigado, Paula. Obrigada a você, Silvio. E fica o meu convite para você, na próxima quinta-feira, nós vamos ter mais uma entrevista aqui, 19h30, para que a gente possa ajudar você a aumentar a sua musculatura executiva, para que você tenha a força necessária para fazer sua carreira ir mais alta e, claro, ficar por lá. E, claro, se você gostou aqui do nosso trabalho, deixe um comentário, dê um like e compartilhe. E esteja conosco quinta-feira, 19h30, em mais um podcast do canal O Executivo. Um grande abraço e até lá!